Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Serviço da Administração. Meu nome é Thiago Batista, sou produtor de eventos e gestor de grupos de estudos aqui no Conselho. E nesse início eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês, conhecer um pouco mais sobre a nossa audiência aqui. Então já vão colocando aqui no nosso chat a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Se você é uma pessoa que atua na área no tema de hoje, coloque essa informação aqui, se você se sentir à vontade. Uma forma fácil aí dos nossos especialistas que estão aqui hoje para conhecer um pouco mais sobre vocês, tá bom? Bom, pessoal, já quero desde já pedir uma grande ajuda para vocês de compartilhar aqui esse vídeo com os colegas profissionais, ou se você é estudante no grupo da sala, a gente vai ter aqui muito conteúdo para levar gratuitamente para vocês, então faça como eu, já compartilhei aqui nos meus grupos de WhatsApp, curta, comente e compartilhe esse vídeo aqui, vai ser muito importante para nós e tenho certeza que você vai estar ajudando um profissional, um colega também, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês. Vamos ver quem está aqui com a gente no nosso chat. Uma ótima tarde aqui para a Anitta Cláudia Souza, seja bem-vinda, Anitta. Boa tarde para Maria Eduarda Godoy. Já vou passar aqui as informações sobre o certificado para vocês, tá bom? Uma boa tarde aqui também para o Carlos Eduardo. Seja bem-vinda, Kátia Duarte. Larissa Souza também, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais está por aqui. O Rodolfo Martins, seja bem-vindo. Boa tarde também para o José Antônio Ribas, de Sorocaba. Seja bem-vinda também a Bruna Lamari. Bom, pessoal, continue colocando aqui as informações que a gente vai conversando. Estou vendo que tem bastante gente chegando. O Lucas Vinhas também chegou agora. Boa tarde, Lucas. Bom, vamos lá. Tem alguns convites e alguns recados para passar para vocês. Bom, primeiro convite, já falei, né? Se vocês quiserem nos ajudar, vai ser muito importante o compartilhamento aqui desse vídeo com os colegas de vocês. Uma transmissão ao vivo que, inclusive, dá direito ao certificado de participação. E se falando no certificado, se você tem esse desejo em solicitar o seu, eu vou explicar aqui rapidamente como funciona. Bom, a primeira etapa é só realizar a sua inscrição em nosso site, na página do evento. Se você já fez, primeira etapa concluída. Se você não fez, corre lá que ainda dá tempo, tá bom? A segunda etapa é que lá perto no final do evento, perto do final do evento, a gente vai colocar um link aqui para vocês no chat. É só preencher com o CPF que vocês já solicitaram um certificado. Ele chega em até 2 dias úteis. Então, a gente vai colocar esse link aqui lá para o finalzinho. Muito importante, só tem direito ao certificado de participação quem participa aqui conosco ao vivo, tá? Então, se você está vendo essa gravação, infelizmente, não terá direito. Bom, além da questão de acompanhar ao vivo, é muito importante que você solicite também o certificado de participação dentro dos 20 minutos que a gente disponibiliza esse link, tá? Então, ele fica ativo até 20 minutos depois do encerramento desse evento. Então, fica aqui a minha dica para vocês, caso vocês queiram o certificado, para que vocês não percam essa oportunidade, combinado? Muitas pessoas aqui chegando, seja muito bem-vindo, João Salles, nosso coordenador aqui do Gelog. Boa tarde também para o Josias Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde também para o Daniel Almendra, que é estudante de administração. O Daniel esteve com a gente aqui no nosso último evento também. Boa tarde também para o José Simão Neto, de Goiânia, Goiás. Seja muito bem-vindo. Boa tarde também para o Carlos Eduardo dos Santos, de São Paulo, capital. Isso aí, gente. Continue colocando as informações aqui. Dando continuidade aqui aos convites, não posso deixar de citar, muito importante, caso vocês sejam pessoas sempre antenadas, que estão sempre dentro do Instagram procurando conteúdos relevantes, que ajudem a sua rotina de trabalho e da sua empresa, sigam o nosso Instagram, porque é uma forma de vocês conseguirem ter uma noção do que está acontecendo dentro do seu conselho de classe, todo o calendário de eventos que a gente disponibiliza gratuitamente à comunidade de administradores. Então tá aqui o arroba na tela, @CRA_SP. Já pega o seu celular, segue a gente, uma forma prática e rápida aí de vocês terem acesso ao universo da administração, informações relevantes, vale muito a pena. Então, fica aqui essa minha dica para vocês também. Vamos ver quem mais está chegando aqui. O Alexandre Marins, boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Boa tarde também, o Iker Camargo, chegou agora aqui, está com a gente também.
É isso aí, pessoal. Bom, já pedi a ajuda de vocês aqui no compartilhamento do vídeo, já percebi que está aumentando bastante aqui a nossa audiência, então agradeço muito aí pela ajuda de vocês. Caso vocês tenham gostado do tema de hoje, não esqueçam de deixar o joinha aqui no nosso vídeo, o famoso like também, muito importante para nós. E se você está aqui hoje pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Se vocês fizerem um tour depois pelo nosso canal, vocês vão notar que nós abordamos diversos temas, né, dentro da área da administração, uma forma fácil aí de você estar sempre atento às tendências de mercado. Então, faça como outras 36 mil pessoas já fizeram, participe aqui do nosso canal, se inscrevendo também, e uma forma fácil de você receber sempre notificações sobre as nossas futuras transmissões ao vivo, tá bom? Então, fica aqui essa minha dica aí para vocês. Bom, pessoal, o evento de hoje, ele é uma realização do Grupo de Excelência da Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística aqui do CRA São Paulo, que é um dos 38 grupos de estudos ativos aqui do que a gente... É um grupo composto por voluntários e hoje eles estão trazendo aqui mais conhecimento para vocês através de um convidado externo. E para iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu quero chamar aqui na nossa sala 2 membros do GELOG, que é o nosso grupo de estudos aqui. O Argemiro de Souza, seja muito bem-vindo, Argemiro, e também dar as boas-vindas para o Celson Bertanha. Seja muito bem-vindo, Celson. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a vocês. Bom evento para todos, estou aqui no Bastidores, agora é com vocês. Tá joia, obrigado, Thiago. Bom, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para falarmos um pouco mais sobre logística. Como o Thiago adiantou, né, o GELOG é um grupo de excelência de logística do CRA de São Paulo, né, é um dos 38 grupos aí de excelência. Então, o objetivo do grupo é discutir aí as melhores práticas logísticas do mercado e de assuntos relevantes do momento que ajudem a melhorar a logística das organizações. Então, o nosso objetivo é fomentar e disseminar conhecimentos da área de logística e suprimentos, né, além de estreitar a relação entre a área acadêmica e o mundo corporativo. Então, nesse contexto, né, fazemos diversos eventos durante o ano, né, buscando discutir pontos relevantes. Então, como webinars, né, palestras em universidades, escolas técnicas, né, sempre levando a logística como foco principal, mostrando aí a importância, né, e os impactos da logística. Também publicamos artigos técnicos, né, em parcerias com algumas revistas, né, como a DMPro, a ETEC, Mundo Logística, e também artigos científicos, né, que são publicados em periódicos mais específicos aí da área. Fazemos tudo isso, né, pela administração, claro, né, pela logística, né, que é um tema complexo, que ao simples olhar aí parece fácil, mas sempre repito aí aos alunos, né, que eu também sou professor, né, que logística é informação, né? Sem uma informação eficiente não conseguimos extrair todo o potencial que a logística pode oferecer, né? Essa semana, né, em um evento, ouvi uma definição mais abrangente sobre logística, né, que tenho que dar o crédito aí à jornalista Dani Monteiro, né, que logística é a magia que faz tudo acontecer. Bom, me alonguei demais, né? Se você é um apaixonado pela logística como nós, né, e quer fazer parte do nosso grupo, né, é um grupo voluntário, né, só encaminhar o currículo aí para nosso e-mail, centro.conhecimento@crasp.gov.br, que entraremos em contato para darmos sequência. Vocês também podem encontrar o GELOG nas redes sociais, né, no Instagram, LinkedIn. Bom, Argemiro, é com você. Um ótimo evento aí para todos. Opa! Novamente, boa tarde a todos. Que maravilha ouvir o Thiago falando sobre o Conselho Regional, agora o Celson falando sobre o GELOG, né? E é importante, você que está nos acompanhando, entrar nas redes sociais, conhecer os nossos canais e venha se aprofundar e fazer parte do Conselho Regional de Administração de São Paulo e também nos grupos de excelência, em especial esse aqui que nós estamos representando nesta tarde, que é o Grupo de Excelência em Logística e Cadeia de Suprimentos. Eu sou o professor Argemiro, estou aqui na cidade de Sorocaba, já estou vendo vários colegas de Sorocaba entrando, né, e eu reforço, compartilhe, faça aí essas informações chegarem ao maior número de pessoas, não só agora, como posteriormente, para a gente ampliar essas reflexões que vão ser discutidas nessa parte. O estado de São Paulo é um importante corredor logístico.
seja no atendimento ao mercado nacional ou internacional, com certeza uma das melhores estruturas do país está aqui no estado de São Paulo. Mas ainda há muita coisa a ser melhorada. Em cima disso, em busca dessas soluções, vários profissionais têm debruçado sobre o tema, né? Em especial, nós, essa tarde, vamos discutir sobre o PAN-TL, sobre esse plano de ação de transporte logístico do estado de São Paulo, em que visa exatamente ampliar essa capacitação e essa infraestrutura no estado de São Paulo, nessa região metropolitana de São Paulo. Bom, nós vamos ampliar a discussão sobre isso, mas, obviamente, quem vai falar sobre isso é o nosso especialista, o nosso convidado dessa tarde, que é o coordenador do Grupo Ferroviário do Governo do Estado de São Paulo, o senhor Luiz Fioravante, meu conterrâneo aqui da cidade de Sorocaba, o qual eu já peço para ir entrando, né? E falar detalhes desse plano, também introduzir, se apresentando com mais detalhes, para a gente poder aí criar essa sintonia boa ao longo dessa conversa. Seja bem-vindo, Luiz, a palavra é sua. Vamos falar, então, sobre o aumento da eficiência da logística e com intermobilidade aqui no estado de São Paulo. Está com você a palavra. Bom. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Você, Argemiro, você é um professor da faculdade da Uniso, o Celso, o Tiago, vocês estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido. Realmente, eu sou um profissional da administração, formado pela Uniso, que quando eu fiz o curso era PUC Sorocaba, né? Mas exatamente a Uniso. Muito bem. E eu trabalhei a vida inteira com infraestrutura, né? Na área de mobilidade, e assumi esse desafio de assessorar o secretário João Otaviano Machado Neto na Secretaria de Logística e Transporte. Como você mesmo falou, o professor Celso falou, é um tema abrangente, né? Como a Ioka também fala, a gente tem muito assunto para falar. E o Brasil sofre quase que um apagão logístico, o estado de São Paulo também. Então, eu vou falar um pouco sobre a matriz logística do estado de São Paulo, comparar com o Brasil e passar as preocupações nossas quando nós lançamos o PAN-TL, é o Plano de Ação da Macrometrópole de São Paulo, né? Então, é um projeto que demorou 3 anos e foi um trabalho desenvolvido por uma equipe muito grande, até com o pessoal de fora do Brasil, a Deutsche Bank participou. Então, é um trabalho muito rico e que trouxe uma visão para nós e nos preocupou um pouco. E eu vou passar essas informações para vocês. Então, vamos lá. Vamos seguir com a apresentação. Pode abrir a apresentação, quem está no controle aí? Isso. Então, como vocês podem ver, vocês estão vendo isso daí. Ó, tem gente muito boa aqui, eu estou até assustado, viu? Tem o Cláudio Nascimento da TEC, que é do grupo da Embraer. Tem a Anitta Cláudia também, que é uma economista famosa aí, que atua na área de gestão empresarial com diversos fundos. Tem muita gente boa entrando aí. Então, o que eu queria mostrar para vocês, o setor rodoviário no estado de São Paulo representa 84%. Então, nós temos que concordar que é uma participação muito grande e que o setor da aviação corresponde a 2%. Isso eu estou falando no setor de carga, sempre em carga. Nós não estamos falando de passageira nesse momento. A dutovia só com 3%, inclusive a tendência de que a gente possa ampliar, até que fez um trabalho do Big Data lá na Secretaria, por uma gestão nas estradas, um controle maior, e esse é um ponto que a gente discute, por que não ampliar a utilização da dutovia. E a ferrovia corresponde a 11% do transporte na matriz de logística no estado de São Paulo. Então, quando a gente fala 11%, a gente tem que considerar uma coisa. Desses 11%, está incluído o metrô, a CPTM,
a estrada de ferro para Campos do Jordão. Está incluído também o transporte de carga, que é da Raízen, que vem lá de Sumaré até o Porto de Santos. Então, somente esse terminal que leva a carga do estado de São Paulo para o Porto de Santos. No Brasil, nós temos 60%, 23% do modal ferroviário. Nós temos hoje a maioria da carga de grão que vai para o Porto de Santos, cruza o estado de São Paulo e não atende São Paulo, ele só passa pelo estado de São Paulo. O aquaviário é 13%. Isso é importante, esse número, porque era insignificante. Nesse aquaviário está incluído a hidrovia Tietê-Paraná, porque ela é federativa, mas a gestão da hidrovia Tietê-Paraná é da nossa Secretaria do DH, porque o rio nasce em São Paulo e deságua em outro estado, né? Então, ele é totalmente gestão do DH. E o ano passado, nós implantamos o plano diretor da hidrovia e conseguimos tirar 185 mil caminhões das rodovias, fazendo com que esses caminhões levassem a carga para as barcaças e das barcaças até o porto, até o porto de Pederneiras, né? E aonde no porto de Pederneiras faz-se o transbordo para o trem e leva para o Porto de Santos. Então, uma operação muito interessante, um modal muito legal, que você usa o transporte rodoviário, o transporte hidroviário e o ferroviário. Esse ano, nós passamos muita dificuldade com a hidrovias, né? Ela operou com ondas. Se abria as comportas e as barcaças seguiam na frente. Então, formava uma onda, aumentava em 1,5 metro o nível do rio para que conseguisse as barcaças. Então, nós estamos atraindo investidores para o setor hidroviário, estamos também dando segurança jurídica para o investimento nas hidrovias. Então, é isso que se espera do governo, né? Então, pode seguir, por favor, com o outro quadro. Então, aí nós temos nós temos aqui o mapa do Brasil, que tem a macrometrópole de São Paulo. O que significa a macrometrópole de São Paulo? Significa a região de Campinas, Sorocaba, Santos e São José dos Campos. Então, Jundiaí está nessa macrometrópole, São Roque, todas as cidades do entorno da região metropolitana. E nós temos uma área, só para vocês terem uma ideia, a área da macrometrópole de São Paulo equivale a 21 mil quilômetros quadrados, representa 8% somente, como vocês estão vendo na tela aí. E uma população de 20 milhões de habitantes, 66% da população. E o PIB de 1,475 bilhão. E uma frota de 16 milhões de veículos. Então, você nota que a macrometrópole é constituída pelo quadrilátero Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos, é o objetivo desse PAN-TL e mostra a concentração muito grande de população. O restante do interior, nós temos 227 mil quilômetros quadrados, com 92% da área do estado, e uma população de 16 milhões de habitantes, que corresponde a 34%, e um PIB de 468 milhões. Então, aí você nota a diferença, que a concentração muito grande dentro da macrometrópole. Isso mostrou uma distorção. Então, o estudo logístico da nossa equipe, juntamente com as empresas que foram contratadas, que foi uma licitação, se formou um consórcio internacional para fazer esse trabalho. E aí, esse trabalho, seguindo, mostrou o nível de serviço da malha rodoviária paulista. Então, vocês notam aí que você tem, na sequência da evolução da logística do Estado de São Paulo,
uma concentração de verdes, né, que são estradas boas. São Paulo, as melhores estradas do Brasil estão no estado de São Paulo. E, além de estar no estado de São Paulo, as estradas do Brasil correspondem às 10 melhores estão no estado de São Paulo, né? E a melhor é uma estrada do Departamento de Estrada de Rodagem, que é lá de São José do Rio Preto, né? Na região entre Rio Preto e a região de Votuporanga. Então, vocês notam esses pontos vermelhos no mapa, são grandes concentrações, grandes concentrações. Essas concentrações é o que acontece hoje quando nós vamos para São Paulo e a Castelo Branco está totalmente entupida, né? Então, tem um fluxo muito grande de automóvel, então tem uma saturação no sistema viário. Os que estão em amarelo são regiões que está ainda num processo aceitável. Então, vocês podem notar, neste mapa de São Paulo, que a região de Sorocaba está totalmente vermelha. A região de Jundiaí também, a região de Campinas, São José dos Campos, a Baixada Santista, e já começa a mostrar que na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, né, Bauru, aquela região de Limeira, já começa a aparecer o vermelhinho aí. Então, isso, nós temos uma previsão do antigo estudo que foi feito em governos passados, que o que nós temos hoje suportaria o fluxo de veículos até 2050. Então, nós mostramos agora, com esse estudo, que nós não vamos até 2050. Pode passar. Então, o que nós precisamos fazer agora? Pode passar para o próximo quadro, por favor. Oi, quem está no comando aí pode... Saiu. Aí. Então, nós temos aqui a nova matriz logística, que é o fortalecimento da matriz logística do Estado, essencial para o crescimento econômico e regional. Então, as rodovias, que eu falei, são as melhores ligações rodoviárias do Brasil, passam pelo estado de São Paulo. Portos de Santos e São Sebastião. Então, Porto de Santos tem problemas de logística para atender e chegar até o Porto de Santos. São Sebastião tem uma condição excelente, mas nós temos uma deficiência, que nós não temos ferrovias chegando no Porto de São Sebastião. Tem os aeroportos, os 22 aeroportos que foram licitados esse ano. Então, o governo de São Paulo quer agilizar os investimentos no aeroportos para você poder ter os voos regionais e também poder operar com carga dentro do estado de São Paulo. Hidrovia Tietê-Paraná e as ferrovias. Pode seguir. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a nova matriz logística, qual é o sentido da nova matriz logística que nós estamos defendendo no estado de São Paulo? É fazer a integração dos modais de transporte, oferecer novos meios de movimentação de carga e criar condições para um escoamento mais eficiente de mercadorias, porque isso é uma deficiência no Brasil. O custo de logística é muito caro, é o mais caro que tem no mundo. Então, nós vamos buscar a maior eficiência com menor custo. Pode passar para o próximo. Então, o plano diretor que nós fizemos da Hidrovia Tietê-Paraná e fizemos também o plano diretor da Hidrovia de São Paulo, metropolitana, que a São Paulo é uma cidade cosmopolita e é inaceitável que você tenha no Rio Tietê, com 44 quilômetros dentro da cidade de São Paulo, e não seja aproveitável para a utilização de carga dos terminais alfandegados em Guarulhos até os armazéns de produto
de manufaturado, que é na região de Alphaville e Barueri. Então, essa é a ideia do Plano Diretor Hidroviário Metropolitano e também possibilitando a Prefeitura de São Paulo, que também vocês devem ter visto notícia no jornal, que ela quer fazer totalmente navegável a represa Billings. E se for através do Estado, você consegue fazer a navegação de Aldeia da Serra até praticamente Interlagos ali, né? Então, você tem quase 44 quilômetros que você pode fazer com utilização da hidrovia. Pode passar o próximo, por favor? Então, para todo esse trabalho de transporte, integração, foi criado o Plano Estratégico Ferroviário, né? Esse Plano Estratégico Ferroviário para nós podermos incluir a ferrovia dentro do modal e da multimodalidade de logística. Pode seguir, por favor? Pode passar o próximo slide. Então, mediante a isso, foi criado uma portaria conjunta entre a Secretaria de Logística e Transporte, a Secretaria de Orçamento e Gestão e a DERSA. Para quê? Institui o Grupo de Trabalho Ferroviário do Estado de São Paulo para desenvolver estudos e apresentar soluções multimodais no transporte e logística. Supervisão da nossa doutora Priscila, que é chefe de gabinete da Secretaria de Logística, sob minha coordenação. O que nós vamos fazer? Criar o arcabouço jurídico para regulamentar o modal ferroviário no Estado de São Paulo. Este ponto, nós já desenvolvemos a legislação, foram 4 meses de discussão junto à PGE, e foi para a Casa Civil. A Casa Civil, o governador acabou assinando e concordando com o nosso decreto de criação do modal ferroviário no Estado para regulamentar, e está na Assembleia Legislativa hoje, criando-se a Lei Ferroviária, que é a PL 148. Ela iria passar ontem no plenário, mas esgotou o prazo e não foi. Devemos passar ela na próxima semana, que é o próximo projeto que está em pauta, é exatamente essa Lei 148. Por que nós precisamos dessa Lei 148? Para desenvolver e criar e acompanhar o planejamento ferroviário do Estado de São Paulo, elaborar plano estratégico ferroviário de São Paulo, atração de investimentos no modais ferroviários. Hoje eu estive em Mairique, com o governador, que ele se inaugurou, a Raposo Tavares está sendo totalmente duplicada de São Paulo até Sorocaba. Então, foi inaugurar um trevo muito importante para acesso na cidade de Mairique, e que liga a cidade de Biúna. E no discurso do governador, ele deixou claro que essa preocupação da ferrovia ele já passou para o futuro governador e que a prioridade dele também. Então, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo vai ter continuidade. Isso é muito bom, né? Porque aí nós podemos atrair os investimentos do modal ferroviário. Mairique é uma cidade estratégica, porque você tem a bifurcação lá de 3 ferrovias. Você tem a Paulista, que vem do Mato Grosso, tem a Malha Sul, que vem lá do Rio Grande, e você tem a Malha Oeste, que vem praticamente da Bolívia, né? Vem do Mato Grosso do Sul. Então, você teria a condição de fazer um grande hub logístico na cidade de Mairique, da região metropolitana de Sorocaba, e quase inserida na região metropolitana de São Paulo. Então, estamos avançando nesses estudos para a melhoria da interconectividade nos sistemas modais e o desenvolvimento socioeconômico paulista, porque realmente a gente precisaria tirar um grande número de caminhões que atravessam a cidade de São Paulo e os mesmos que levam mercadoria dentro de São Paulo. Então,
a possibilidade de circulação da economia de bens e prover meios e facilidade de transporte coletivo de passageiros através do transporte intermunicipais e urbano. Quer dizer, no futuro, poderia ser usado também, como já tem uma promessa do atual governador, Rodrigo Garcia, de que a linha 8 virá até Sorocaba, como o trem intercidade vai até Campinas. Então, você contempla totalmente os modais nesse sistema ferroviário. Segue um pouquinho, por favor. Então, esse projeto de lei que está na Assembleia dispõe sobre o subsistema ferroviário do Estado de São Paulo, a organização do transporte ferroviário de cargas e passageiros, num segundo momento, e uso da infraestrutura ferroviária e os tipos de outorga para exploração indireta de ferrovia no âmbito do Estado de São Paulo. Vocês devem estar bastante pergunta na cabeça. Calma que eu vou chegar lá. Então, a tramitação atualmente se encontra na Assembleia Legislativa em debate para votação. Já passou pelo debate, agora só vai a plenário para a votação. Pode seguir, por favor. Então, um dos temas que a gente demonstrou aos deputados e às outras secretarias, ao governador, os benefícios desse projeto ferroviário seria estimular a oferta de infraestrutura ferroviária, que vocês vão ver quantas ferrovias nós temos no Estado de São Paulo, equilibrar a matriz de transporte de carga, eliminar gargalos logísticos, reduzir custo, aumento de mobilidade, diminuição do tempo de viagem, aumento à capacidade de transporte de carga e aumentar a integração local e regional, né? Podendo ter um terminal intermodal regional e converge-se a carga para esse terminal e elimina as viagens diretas de todos os pontos de todas as cidades da região. Atrair empresas para o mercado ferroviário, reduzir a emissão de poluentes, que isso é importante. O Estado de São Paulo assumiu o compromisso que até 2050 zerar a emissão de carbono através dos motores. Então, nós estamos com um controle muito rígido nas estradas. Esse sistema que está sendo implantado, o Big Data, também vai poder ter condição de fazer uma análise e futuras reações em termos de soluções. Redução de desigualdades regionais, porque hoje você sofre o seguinte: você tem uma região que está na rodovia Castelo Branco, na Bandeirantes ou na Anhanguera, ela tem uma condição logística, atrai investimento, atrai indústrias. E aí você tem uma cidade que está na beira de uma ferrovia, que outrora foi uma região em desenvolvimento, que hoje está abandonada. Então, isso daí você consegue equalizar e aumentar a integração entre as regiões. Eu vou dar um exemplo típico, a região de Registro, né? Está na beira da rodovia da Regis. Antigamente nós tínhamos um trem que ia até a cidade de Santos, não tem mais. Então, as empresas onde você poderia ter um hub logístico em Registro para tirar todo o produto de trem até o Porto de Santos, nós não temos mais essa possibilidade, né? Então, esse é o sentido da logística. A logística, você tem que tentar ligar os polos o mais rápido possível, pelo menor custo, com a redução de emissão de poluentes, desenvolvimento econômico, redução das desigualdades regionais e diminuição do tráfego e acidentes, gerar oportunidades de trabalho e aumento da qualidade de vida, desenvolvimento da infraestrutura e logística com a integração com os demais modais, e o desenvolvimento do turismo e cultura, porque ele vem junto, né? Você tendo mobilidade, você tendo logística, você atrai o investimento da infraestrutura para o turismo e cultura, né? Só para vocês terem uma ideia, a integração dos modais, nós temos hoje na Baixada Santista 440 quilômetros de vias navegáveis, mas não foi considerado a hidrovia. Então, quando você vai
para outros lugares do mundo, você chega em Rotterdam, por exemplo, é o maior porto do mundo. Você fala, não, eu não consigo chegar até o porto. Você consegue sim, porque você não vê caminhões. Porque os caminhões estão num raio de 100 quilômetros, descarregando as cargas em terminais multimodais e são passados para barcaças que vêm até o porto pela via fluvial. Então, você conhece um porto com uma movimentação fabulosa e você não vê a fila de caminhão que tem em Paranaguá e nem em Santos. E isso nós temos condições no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, e não é aproveitado. Pode passar para outro slide, por favor? Este mapa é muito interessante. Isso vocês que são estudantes ou profissionais da área de logística, isto é um chamado para pensar a longo prazo. Todo administrador tem que ser um gestor, e todo gestor tem que pensar olhando para frente, não sentado na cadeira ou em pé, ele tem que subir na mesa. E aí sim você acaba enxergando o que os outros não enxergam. Então, veja esse quadro aqui. Antes de 1900, nós tínhamos essa situação de ferrovias no estado de São Paulo. Tinha poucas ferrovias, importantes ferrovias, onde essas manchas vermelhas são locais onde tem uma densidade populacional e de tráfego muito grande. Pode dar um clique aí, por favor? Avança. Um clique só. Aí nós chegamos de 1900 até 1930. Então foi o auge do café, o Brasil era um dos grandes exportadores, a ferrovia avançou, né? Atingiu o estado do Mato Grosso, atingiu na região de Presidente Prudente, você chegou até o Panorama, que era à beira do rio, né? Então você tinha intermodalidade, então fantástico, foi uma evolução, seguia para a região de Rio Preto, seguia em direção a Minas, né? Aí você tinha a famosa Mogiana, que hoje ficou só em sonho, e o meu sonho é restabelecer a Mogiana e fazer como Minas está fazendo. Se utilizaram a via para fazer estrada, tira, volta a ser ferrovia, como é feito no mundo inteiro. Então, esta é a situação de 1900 a 1930. Por favor, segue. Aí nós vamos ver de 1930 até 1950. Então, note vocês que a ferrovia cresceu, né? Cresceu para a região de Avaré, cresceu para a região de Apiaí, foi até o estado do Paraná, teve-se a ferrovia no litoral, avançando para a região de Registro, Cajati. Então, foi uma ferrovia que realmente vocês olham nesse mapa e notam que o estado de São Paulo, praticamente todas as regiões produtoras, o Alto Vale do Ribeira, o Alto Paranapanema, o Pontal do Paranapanema e o Baixo Vale do Ribeira está servido, né? Então, você demonstra que o trem foi imprescindível no desenvolvimento do estado de São Paulo. Pode seguir. Aí nós vamos ver após 1950. Então, nós estamos vendo exatamente a evolução das cidades em volta das ferrovias. Notem bem, todos os crescimentos urbanos estavam em volta da ferrovia. Sorocaba, Itapetininga, Tatuí, essa região do Vale do Ribeira. Então, você vê que realmente a ferrovia foi um marco importante do desenvolvimento do Estado. Pode passar. E aí, vocês notam o seguinte, né? Vocês notam o seguinte. Hoje nós temos a malha ferroviária
que vocês viram até 1950, de lá para cá começou sendo desmobilizada. Então, nós temos aqui em azul a Malha Paulista, que ela hoje movimenta 60 milhões de toneladas ano e sobe com 24 milhões. Tem em preta é da MRS, que vai para o Rio, também com baixa utilização, porque não tem uma intermodalidade, e a verde é que vem de Minas Gerais, onde você tinha 2, 3 troncos, aquela região de Poços de Caldas, região de Varginha, região de Três Corações, que descia para São Paulo, de trem não tem mais. Nós estamos fazendo um trabalho com o Estado de Minas Gerais, estamos fazendo uma parceria com o Estado de Minas Gerais para fazer uma utilização da ferrovia de short line pelos 2 estados, né? O Estado de Minas faria a regulamentação dentro do Estado, entraria em São Paulo, a gente assumiria a ferrovia e faria a regulamentação na cidade de Cruzeiro. Só para vocês terem uma ideia, desce por ano da região de Minas, de Varginha, Três Coração, uma média de 100 milhões de toneladas de carga de grão de café, sem considerar outros produtos. Minério, outros produtos manufaturados que o Estado de Minas Gerais, na divisa com São Paulo, pela briga fiscal, as maiores indústrias do setor automotivo estão em Minas Gerais, né? Aquela região de Varginha, aquela região de Pouso Alegre. Então, se beneficiaram muito, a cidade está muito grande. São cidades que tinham 80 mil habitantes que passaram para 400 mil habitantes, assim, surpreendentemente muito rápido, né? Então, nós precisamos realmente fazer com que a gente consiga diminuir esse fluxo de movimento em cima das estradas paulistas. Passa o próximo slide, por favor. Então, aqui nós temos o perfil da carga transportada por ferrovia que transita no estado de São Paulo. Então, nós temos o agronegócio, temos siderurgia, papel, celulose, carga geral, muito pouco, energia, que são os combustíveis, e não transporta mais pela má qualidade da manutenção das vias. Mineração também é um peso muito, muito alto. Para vocês terem uma ideia, tem um projeto de mineração lá no Mato Grosso do Sul, que toda a carga vem perto de Cuiabá até Suzano com caminhões. Então, nós recebemos aí, por mês, uma média de quase 3 mil caminhões que vêm de lá até Mogi das Cruzes trazendo minério. Então, isso posso dizer para vocês que é um absurdo, inaceitável, porque não deixa nenhuma riqueza para o Estado de São Paulo. E o custo de manutenção dessas estradas são altíssimos, porque na maioria das vezes esses caminhões vêm com bitrem, 9 eixos, com a capacidade total de carga de 70, 80 toneladas. Então, é um custo muito alto em cima dos paulistas. Pode passar o próximo vídeo, slide. Vamos lá. Então, aqui vocês podem analisar o que despertou angústia e em certa parte, em certo momento, uma revolta nossa com relação ao que a gente está vendo no mapa. A malha ativa do estado de São Paulo são 2.300 quilômetros, somente essa que está em vermelho, considerando que na mancha urbana de São Paulo, da metrópole paulista, ele praticamente passa só no período noturno, ou passa com uma velocidade muito baixa, porque são compartilhados tanto com o metrô, com a CPTM. Então, nós temos problemas seríssimos de compartilhamento de via. E o que está em preto são as malhas desativadas. Vejamos aqui. Nesta região do alto do Vale do Ribeira, a região do Baixo e do Pontal Paranapanema e do Baixo e Alto Tietê,
nós temos equivalente a 73% de toda a produção do agronegócio paulista. Tudo que se come na região metropolitana de São Paulo, 76% vem dessa região. Então, imagina os senhores que tudo isto vem de caminhões. E hoje tem muito caminhão com excesso de carga, muitos acidentes nas estradas com esses caminhões, e sendo que tem a ferrovia totalmente desativada. Então, essa legislação que foi mandada para a Assembleia, que é um pedido do nosso secretário e do governador, para que a gente possa realmente, o menor tempo possível, tornar o Estado de São Paulo competitivamente, ser competitivo no mercado logístico. E para isso ocorrer, nós temos que otimizar essas estradas. Aí vem-se uma pergunta que já fizeram na semana passada, já deixaram algumas perguntas prontas. Qual é a situação dessas estradas? Vocês vejam só, quando tinha a FEPASA, até 87, nós tínhamos uma velocidade, toda essa malha em preta praticamente, era totalmente ela da FEPASA, né, que era a antiga Sorocabana, com a Jundiaí, com a Paulista. Então, muito bem, nós tínhamos uma velocidade tanto na bitola larga, que é a bitola de 1,60 m, com uma bitola estreita, que é a bitola de 1 metro. Nós tínhamos uma velocidade em torno de 60 a 80 km. E quando foi privatizado e assumiu a LL, essas ferrovias foram desmobilizadas. Não foi se investido em manutenção, e quando ela vendeu ou transferiu para Rumo, as malhas que está em preto, praticamente são todas da Rumo, com exceção da malha que acima da Paulista, que é aquela preta, que vai para a região de Barretos, que a Rumo vai ter que restabelecer, porque na licitação ela assumiu um compromisso, e é um pedido muito forte do Estado de São Paulo, da região de Barretos, de ter o trem funcionando. Então, essas estradas estão, na maioria delas, totalmente desativadas e faltando equipamentos abandonados, estão vendendo tudo para ferro velho. As oficinas de Sorocaba, uma vergonha o que fizeram. Se fazia uma locomotiva aqui, se fazia um trem aqui, montou várias vezes o trem japonês, várias pessoas ficaram no Japão para fazer curso, para fazer com que a fábrica de locomotiva na FEPASA funcionasse. Então, nós tínhamos excelência de ferrovia no mundo, nós éramos considerados a melhor ferrovia do mundo. E aí, a LL foi desmobilizando, descapitalizando, vendendo equipamento. Toda essa rede que está em preto, senhores, era totalmente eletrificada. O que a gente fala hoje do apelo e coloco, ESG, nós já éramos. Então, nós tínhamos uma rede totalmente eletrificada. Então, foi tirado todos os postes, todas as fiações e foi vendida. Foi desmobilizado os vagões e começou-se a venda. Então, quando a Rumo assumiu, estava a empresa totalmente desmobilizada e com uma malha incrivelmente grande, que vai até o Rio Grande do Sul, totalmente deteriorada. E refez agora, renovou-se a concessão da malha paulista, com o compromisso de fazer investimento, que seria na malha paulista, onde vai para Paranapanema e Presidente Prudente, é um ramal da Paulista. Eles vão ter que implantar aquela malha que sobe da Paulista também, que é aquela pretinha, voltar a funcionar, né, que vai até Barretos e depois segue para o estado de Minas, e também voltar a funcionar a Malha Sul na região do Paraná. A Rumo já nos avisou que ela não tem interesse de fazer com que a Malha Sul, que entra por Itararé, vem até Itapetininga, Tatuí, Sorocaba e Mairinque, ela não quer dar continuidade ao estado de São Paulo, só vai manter essa linha para poder usar, para levar equipamentos para manutenção ou para desmanche em Santa Catarina, como estão fazendo, desmanchando locomotiva
S44, que é totalmente operacional ainda, para comprar locomotivas novas. E acaba ficando um acervo aí, que o short line, o que significa o short line? Nós temos a Uniso, que resolve fazer uma ferrovia até Campinas, né? Até Unicamp. Então tem que comprar locomotiva, tem que comprar vagões e otimizar. E ela pode sair para o mercado, comprar novos, ou pode comprar equipamentos velhos, ou fazer arrendamento dos equipamentos. Ou pedir para que uma empresa faça a operação por ela. Muito bem, vou dar um exemplo para vocês da Bracel, que é a maior fábrica de celulose do mundo. Ela comprou 440 vagões e 5 locomotivas, que vai de Pederneiras a Santos. E agora se estuda, ela já fez a solicitação, de uma linha férrea de Lençóis Paulista a Pederneira. Por quê? Daí ela passa, se a Malha Oeste estiver em operação, ela passa a receber de Ribas do Rio Preto, que é lá no Mato Grosso, até Lençóis Paulista, de trem. E de trem sai a massa, que é a celulose, para Pederneiras de trem, e de trem segue para o Porto de Santos. Então, o trem dela sairia de Jundiaí, da fábrica, iria parar no Porto de Santos. Então, isso é uma operação que nós conseguiríamos ter um investimento privado, ter uma redução de custos sensacional, né? Quer dizer, impactante. E dentro do payback, dependendo do produto, a recuperação é muito rápida, menos de 5 anos. Então, o que está abrindo os olhos nosso de São Paulo, primeiro ponto, o governo do Estado terá que fazer alguns investimentos, como iniciativa privada também. Eu defendo muito claramente a instituição do ferroanel, onde você possa circular a carga de um lado para o outro, utilizando as linhas da Rumo e utilizando as linhas da MRS. Então, você tem uma interconectividade. E também a possibilidade de nós termos VUC-box, né? Você ter trens que saem da região de Sorocaba, da região de Bauru, da região de Campinas, ele não entra mais o caminhão em São Paulo. Então, ele vem para esses terminais de transbordo e dentro desse VUC-box é colocado um porta-containers e entra dentro de São Paulo, na região da Lapa, na região da Moca, e será distribuído dentro de São Paulo com caminhões VUC, né? Então, este é a inteligência da mobilidade, da logística que nós queremos trazer no estado de São Paulo. Passa um pouquinho, pode seguir. Então, para estimular as cidades e fazer com que crie a mentalidade da multimodalidade, que crie a mentalidade ferroviarista, né? Nós fizemos várias reuniões com os prefeitos e cada prefeito trouxe as indústrias locais, com o Ministério da Infraestrutura, com o governo do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, participação em eventos e palestras, tratativas com o setor privado. Pode seguir outro quadro, por favor? E dentro dessa proposta do plano de trabalho, o que nós fizemos? O diagnóstico da situação atual, que é o que eu mostrei para vocês, o levantamento de oportunidades. Então, isto foi colhido junto a essas empresas. Fizemos a Sorocabana, a região da Mugiana, da Sorocabana, Presidente Prudente, Rio Preto, rodamos estado, a Baixada Santista. Então, não teve nenhuma sede regional ou administrativa do estado de São Paulo que nós não tivemos. Então, esse é diagnóstico e levantamento de oportunidades. Então, quando você fala levantamento de oportunidade, se você falar para qualquer um de vocês colocariam carga no trem, vocês acham que é viável? Todo mundo pode falar que não, porque não está vendo o trem. Então, a partir do momento que isso tem data de começo e tem motivação, tem legislação
que permita realmente você ter um trem de carga, você passa a ter o plano estratégico ferroviário, que é o que nós estamos desenvolvendo, e nós já temos várias empresas dentro do Estado de São Paulo já interessadas, fazendo pesquisa, fazendo consulta de preço de locomotiva, preço de vagões, entendeu? Custo de manutenção, porque vocês que estão nos assistindo, com rara exceção, talvez o Argemiro, o Celso possa lembrar, como na região que nós estamos, em Sorocaba, era muito servida de trem, e que, na realidade, o meu avô, quando veio da Itália, começou a plantar café na região de Porto Feliz, Itu, e eles tinham dificuldade de levar esse produto para Santos. Então, tinha que levar até um terminal de carga ferroviário. Então, surgiu a ideia dos colonos italianos de fazer a ferrovia para ter conectividade com a ferrovia da Sorocabana, né? Então, eles faziam os ramais ferroviários para trazer até Itu, trazer até Jundiaí, aquela região de Cabriúva. Então, tem muitas ferrovias hoje que existem, que não está sendo considerada, que eram antigos ramais para você poder levar produtos para fazer o transbordo. Então, nós queremos voltar com isso e ter oportunidade. Já tem um grupo lá na cidade de Ourinhos, são grandes empreendedores, que quer fazer uma ligação de Ourinhos direto com Bauru, porque o Bauru, logisticamente, é o centro do estado de São Paulo. Então, você tem conectividade com o Brasil inteiro. E por que não ferroviário também? Você pode ligar o Atlântico Pacífico com a malha oeste, né? Você vai para Bolívia, de Bolívia desce, passa pelo Peru e vai para o Chile, passa um pedacinho da Argentina e vai para Santa Fogaça, que é o porto. E nós já fizemos esse trabalho. O engenheiro Jean Carlos Pejo, que foi secretário nacional de mobilidade, hoje ele é presidente da Federação da América Latina Ferroviária. Ele fez uma garrafa de água do Oceano Atlântico, em Santos, e despejou no Oceano Pacífico, tudo isso documentado, fotografado, é um negócio super interessante. Então, se fala em fazer grandes projetos, de fazer uma nova ligação Atlântico-Pacífico, passando por baixo dos Andes, só de projetos são 700 milhões. Isso daí é totalmente inviável. Na logística não dá tempo para sonhar, a logística tem que ter agilidade, tem que ser rápido. A logística é que nem o camarão, ela apodrece muito rapidamente. E vocês precisam pensar o seguinte, qualquer situação logística, ela tem que ter fluxo. Se ela não tiver movimento, ela não é viável. Então, quem faz o fluxo e o movimento são a inteligência humana, né? De racionalizar as rotas, de otimização. Eu lembro quando a gente implantou a estação aduaneira de Sorocaba, era um sacrifício você tirar as pessoas da zona primária para a secundária. Então, nós tivemos que criar em Sorocaba alguns benefícios adicionais, postergação de pagamento de ICMS da mercadoria que estava chegando. Então, são alguns incentivos que o Estado de São Paulo passou a dar às estações aduaneiras, que realmente desafogar o Porto de Santos. Então, só para se falar em logística, vocês imaginam, por exemplo, a rodovia Anchieta, que é de 1937, suportar todo o fluxo de carga para Santos. Eu falei isso daí quando o ministro, o atual governador de São Paulo, que vai tomar posse, o Tarcísio, né? É inviável pensar em crescer o Porto de Santos. Então, saiu o Porto de Santos 100 toneladas para 180 toneladas. Gente, aonde que nós vamos colocar isso daí? Nós temos deficiência ferroviária, o pátio ferroviário é complicado, a ferrovia no Porto de Santos também é complicada, agora foi licitado outra vez. Então, nós temos vários gargalos, e gargalos fundamentais. Por exemplo, você chega com 2 ferrovias no Porto de Santos, e a entrada é num gargalo. Então, eu ajudei a fazer com que implantasse a segunda, o acesso no Porto de Santos, mas isso é pouco, né? Começaram a descer caminhões de 9 eixos na Anchieta, eu fui uma das pessoas que fui contra,
nós paralisamos isso. Então, o caminhão chega no Planalto, desconecta a parte traseira e desce com uma parte só, depois vem buscar. Isso é custo, minha gente, custa dinheiro isso, é um desperdício, aí o caminhão fica na fila para descarregar. Então, nós temos que ter agilidade, nós temos que ter, como tem na Copersucar hoje, e na Raizen, descarregamento de um trem em alguns minutos. Você passa de um vagão do trem para o armazém em questão de 1 minuto cada vagão. Então, são agilidades, requer investimentos, requer espaço e requer condição de você ter um equipamento caro que chegue até o destino final. Então, hoje, os embarcadores dos navios, os transportadores ferroviários e os rodoviários, eles sentem essa deficiência, né? Então, nós estamos trabalhando seriamente. É um projeto que eu apresentei para o secretário, foi apresentado para o governador, e era o governador João Dória, ele concordou. Então, deve ser licitado esse ano ainda uma via chamada Linha Verde, onde nós teremos uma rodovia e uma ferrovia no centro da rodovia. Então, será 2 pistas, 2 túneis para a rodovia e um túnel central com 2 mãos para a ferrovia. Em algum momento, a ferrovia sai da geografia da rodoviária, né? Eles se cruzam e tomam rumos diferentes. Mas vocês imaginam só, esse projeto será feito com motores lineares, sem gasto nenhum de combustível do ferroviário, porque ele gera energia, não consome. E a estrada rodoviária será toda ela com eletrificação, né, com pantógrafo, que o caminhão hoje já tem a Scania, a Volvo, né, e a Mercedes-Benz já tem caminhão com pantógrafo. Eu tive a oportunidade de ver e andar num caminhão desse na Europa. Eu fui para a maior feira de logística do mundo, que é Inotrans, e andei num trem 1.300 quilômetros, com um trem totalmente movido a hidrogênio, 0 de poluição, 0 de emissão, uma velocidade constante, um equipamento altamente significativo. Agora, nós voltamos para o Brasil. Qual é o país que tem condição de fornecer hidrogênio para o mundo? É o Brasil, porque ele precisa de energia, que pode ser fotovoltaica, eólico ou hidrelétrica, né? E precisa produzir numa usina essa energia, colocar em navios, tanque e levar para a Europa e distribuir como se distribui gás. Então, isso é viável, super viável. O Brasil está na ponta da linha? Está. Inclusive, a Hyundai, que faz trens, tivemos uma oportunidade de estar junto, fazer uma reunião junto com outros fabricantes, e praticamente a gente costurou uma iniciativa de um fabricante de equipamento do Brasil, junto com a Hyundai, para poder fazer a usina. Então, quando você compra o equipamento do trem hidrogênio, ou VLT, ou metrô hidrogênio, você recebe uma usina para você gerar o seu próprio hidrogênio. Então, isso é fantástico. Isso é acreditar realmente que o mundo tem saída, né? Que nós temos uma saída dentro do ESG, que seria a energia alternativa, que seria o hidrogênio, né? Pode seguir, por favor? Então, aqui, qual é a proposta que nós temos hoje, dentro desse novo conceito? É ativar as ferrovias ociosas o mais rápido possível, chamamento de empresas. Eu estou sendo procurado por grupos americanos, grupos alemães que estão vendo, conhecendo, só que a gente não consegue dar segurança jurídica se não tiver essa lei 148, que está na Assembleia Legislativa, que faz com que o Estado de São Paulo possa conceder concessões ferroviárias junto com a União, porque, na realidade, a área de domínio das ferrovias são federais. Então, já temos várias conversas. Eu estive na Alemanha participando de várias reuniões
de governo, onde estava vários países, o pessoal da NTT estava junto, né? O diretor-geral, Rafael, e do DENIT, também todo mundo estava lá, então a gente conversou bastante, e esta é uma preocupação nacional. Não quer dizer o seguinte, quem vai assinar a caneta é federal ou estadual, tem que ser implantado, tem que desenvolver os projetos. Então o Estado de São Paulo está propondo isso daí, uma saída emergencial para a situação da crise do sistema de transporte. Porque realmente quando você pega hoje no mapa, eu tinha uma outra apresentação, mas era muito longa, que você vê hoje as rodovias Anchieta, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares, todas elas estão em vermelho, praticamente intransitável em alguns horários do dia. E no decorrer dos anos, elas estão aumentando esse sentido de ficar totalmente intransitáveis, né? Então, precisa de soluções urgentes, precisa fazer o ferro-anel, precisamos fazer o trem de carga, chegar em São Paulo e distribuir carga, precisamos implantar ferrovias nessa malha desativada, implantar novas linhas regionais, eliminação de todos os gargalos que tenham, tanto logístico ou de mobilidade, que são passageiros também, nós temos que, quer dizer, eliminar os gargalos, estímulo à cadeia produtiva do setor e segurança jurídica e institucional. Então, hoje, se eu perguntar assim, na Uniso, quantas pessoas eu vou precisar de 500 pessoas para trabalhar na ferrovia? Vai ser muito difícil encontrar esse número hoje, porque nós não temos nenhum curso da administração voltado especificamente para o transporte ferroviário. A engenharia também, nós tivemos uma reunião com a Mauá, com a Mackenzie e com a Unicamp em Campinas. A Unicamp já implantou este ano um curso de engenharia ferroviária. As empresas, nós temos 44 empresas do setor ferroviário no Brasil, todas elas passaram 2 anos sem um único pedido, e muitas vezes até o governo de São Paulo, para comprar vagões para o metrô, comprou da China, que é um absurdo. Então tem que incentivar a iniciativa privada, eliminar os impostos da cadeia ferroviária para poder realmente ser competitivo o produto nacional, né? E isso atrair cargas, passageiros, investimento para o setor ferroviário, né? Outro dia, eu tenho tempo mais um pouco, professor Gemiro? Oi. Oi, Quanto tempo eu tenho ainda? O professor poderia fazer as conclusões para a gente dar um tempinho para as perguntas, então, que já estão chegando. Bom, então eu vou fazer a conclusão com a segunda explanação. Eu participei de uma reunião representando a secretaria em 2 reuniões. Uma no PITU, que é o Plano Integrado de Transporte Urbano de São Paulo, e todo ele está sendo considerado com corredores de transporte de pneu, ônibus. Então, eu bati pesado da gente considerar o VLT ligando todas as estações do metrô e os terminais de ônibus para circular no centro expandido da capital de São Paulo. Então, aí pergunta não fica de pé, mas o Estado tem que participar na configuração de investir, compartilhar com o investimento em PPP, para não deixar o custo só para a iniciativa privada. Outro empreendimento muito interessante, que é na rodovia dos Bandeirantes, né, que você tem o Serra Azul. Então, foi formado um grupo, instituído pelo governador, para estudar a implantação de um potencial turístico no Serra Azul. Se comenta muito, são 7 municípios, todos eles numa área muito grande, né? E o estímulo é para que traga a Disneylândia para o Brasil e seja nessa região. Muito bem. Então, as discussões, eles queriam um aumento da rodovia, porque eles recebem hoje 50 mil pessoas no final de semana de verão e praticamente tem congestionamento. Precisava melhorar os acessos. Aí eu fui na reunião, já levei uma apresentação. Falei, pessoal,
Vocês conhecem o projeto da Disney? Eu conheci todo o projeto da Disney. Ela faz toda a alimentação dos parques totalmente subterrâneo. Imagine um parque que tem 100 mil pessoas, acabou o sorvete. Vem um caminhão no meio das pessoas. Não, é tudo subterrâneo. Tem 2 andares para baixo, um de mão de obra e outro de armazenamento. Então, cada carrinho de sorvete tem um elevador dentro do carrinho que sobe e alimenta o sorvete. E assim é dentro das lanchonetes, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Universidade da Disney, fazer vários cursos, e ir na inauguração de Disney World, do Epcot Center, e também na inauguração da França, onde, em Paris, o lugar mais hostil possível dentro de Paris foi feito o parque da Disneylândia. Você fala, mas como que a gente chega lá? Um lugar que você pode ser assaltado, lugar ruim de acesso. Mas o que aconteceu? Implantaram o metrô. Então, inaugurou a Disney com o metrô direto, de conexão com as estações, para você chegar na Disney. Você faz uma viagem tranquila, segura, você passa por regiões nobres, regiões ruins, feias e regiões agrícolas. E você chega dentro do parque. Total segurança, está dentro do parque, que você está em Paris. Você está a 50 minutos do Marco Zero de Paris, com equipamento de alta performance. Então, eu fiz essa proposta para esse pessoal, para a gente fazer a ligação para o Serra Azul com o trem, saindo com o VLT, saindo de Jundiaí, até o parque, indo nas cidades vizinhas, chegando até Viracopos. Nossa, tinha 2 secretários de Estado, gostaram da ideia. Tinha um senhor lá que foi diretor da VASP, ele levantou e pediu uma salva de palma para mim, em pé, porque ele falou, isso é sensacional, temos que tirar essa concepção de qualquer lugar que você vá, ou mobilidade de pessoas ou de carga, pensar em rodovia. Nós temos realmente que daqui para frente pensar em ferrovias. Então eu faço um pedido para vocês, estudantes, que foquem nesse assunto de mobilidade, nesse assunto de logística, de intermodalidade, utilizando a ferrovia, a hidrovia e o transporte de carga por caminhão, mas sempre com conectividade e multimodalidade. Pronto, professor. Esse acho que é o último quadro que eu tenho. Não tem mais. Grande professor Luiz. Espera aí, tem mais um quadro para frente. Pode passar o último, por favor. Nossa, tem muita coisa ainda, cara. Projeta aquilo que é relevante agora aí, professor. Tá, então vamos lá. Aqui fala construir uma infraestrutura logística, né, capaz de suportar um novo ciclo de desenvolvimento ao longo prazo no estado de São Paulo. É exatamente o que eu falei da região metropolitana, que todos os equipamentos foram instalados em 60 e 70 e apresenta sinais total de esgotamento. A presença de projetos do rodoferroviário, que eu já falei. Pode prosseguir no próximo slide. Por favor. Tem o último slide? Não, tem mais slide. Passa o próximo. Aqui, a implantação do PAN-TL nessa região metropolitana, né? Onde aquilo que eu falei para vocês, onde aparecem as estradas com maior número de tráfego, que estão totalmente saturadas. Essa apresentação vai ficar para vocês. Pode passar para os alunos, que os alunos poderão estudar com calma isso daqui. Tem a próxima apresentação. A próxima são esses desenvolvimento de emprego e população na macrometrópole paulista, né? Então, vocês podem notar que começou a se expandir. O que se tinha antigamente na região de Sorocaba, hoje se tem 3 vezes mais gente de São Paulo que mudou para o interior e começou a se crescer os núcleos habitacionais nessa região, né? Então, é uma geração de empregos e a geração de novas atividades,
mais universidades, quer dizer, então nós precisamos estar preparados, porque nós vamos ter cada dia mais uma concentração muito grande, né? Pode passar esse quadro, eu não sei onde que você está. Espera aí. Esse quadro aí do desenvolvimento de emprego e população, eu já falei, né? Professor, nós estamos no último slide, onde está o agradecimento do professor e escrito plano estratégico. Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar esse plano de logística do Estado de São Paulo. Agora, eu gostaria, professor, que essa apresentação ficasse à disposição dos alunos, para nessa última parte aí, que eu não falei muito, que se refere às estatísticas do PANTEL, que pudesse ser minuciosamente manipulado e despertar o interesse e a preocupação de todos com relação ao setor logístico de mobilidade. Perfeito, professor. Professor, parabéns pela amplitude de informações, né? Esse material vai ficar disponível, está gravado, vai ficar disponível, então o pessoal pode revisitar. Quem eventualmente estiver tendo acesso agora, pode também visitar o site lá do PANTEL, onde tem uma riqueza de informações também, né? Mas eu queria aproveitar esses 10 minutos finais, professor, primeiro para agradecer a disponibilidade do professor, a riqueza de informações, mas também agradecer várias universidades que participaram conosco. Eu vou citar algumas aqui, só para termos assim a ideia, um pouco da amplitude do campo universitário que participou conosco aqui, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, as ETECs, várias ETECs participaram, a FATEC de Sorocaba, de Guarulhos também mencionaram, a ESANC de Campinas, o Parque Tecnológico lá de Santo André, né? Obviamente os alunos da Universidade de Sorocaba, né, que estão acompanhando conosco, mas isso tudo mostra a importância da universidade, os parques tecnológicos, o poder público, todo esse ecossistema está conversando sobre intermodalidade, né, por conta da importância de se estreitar os caminhos. O Celso, ele reservou algumas perguntas, ele vai fazer umas perguntas para o senhor, para a gente poder atender, né, aqueles que participaram conosco. São várias perguntas, várias, e muitos elogios também para o professor. Então, nós vamos depois encaminhar as perguntas para que o professor possa também responder. Mas agora, o Celso está entrando com uma pergunta, né, Celso? Opa! Ô, professor, parabéns pela apresentação. Acho que foi muito bem esclarecedora nos quesitos aí dessa intermodalidade. Bom, são várias perguntas, mas nosso tempo também está bem curto, mas vou emendar duas perguntas aqui que talvez faça sentido. A Slaine Américo e a Yoka Yamamoto, né? A ferrovia de Mirandópolis, onde ela mora, né, virou museu da cidade e sempre se pergunta por que não investir nesses modais hidroviário e ferroviário, né? E aí, emendando, né, o que precisa para reativar essas malhas desativadas, né? Precisa de grandes investimentos para voltar a funcionar? Olha, eu acho o seguinte, nós precisamos primeiro acordar a população, né? Fazer com que realmente a gente seja despertado, que realmente nós podemos manter a história. Eu fiz um curso na Harvard de Cidade X, e o que eu aprendi é o seguinte: nós temos que voltar o que deu certo no passado. A ferrovia foi polo gerador de desenvolvimento, então, na crise que nós estamos vivendo da economia, de poluição e de desintoxicação da população por monóxido de carbono, nada se faz melhor do que retornar às ferrovias. Então, Estado de Minas, eu fui lá, conheci, bati palma, estão voltando às ferrovias. Eu quero voltar nessa região que ela falou, voltar às ferrovias. A região mogiana, que fizeram avenidas, volta-se por ferrovia. Eu conheci na Alemanha estradas, vamos dizer, grandes anéis viários, que eles foram extintos e foram transformados em ferrovia. E os carros tinham que ser conectados dentro do anel ferroviário e usar o transporte público ferroviário. Quanto custou? Essa pergunta
o poder público tem que saber que o investimento na infraestrutura e na logística não é só o quanto custou, são investimentos que são imprescindíveis de ser feitos. Então, se busca financiamento internacional, se busca a iniciativa privada para estar presente, se forma os consórcios. Então, isso que nós estamos fazendo. O governo de São Paulo está mobilizando. Eu fui para a região, eu tive uma reunião em Mairinque, o que pessoas ficaram me abraçando, chorando, querendo, tirando foto. Tem um museu, eles querem ver aquele museu voltar a funcionar, tudo aquilo de volta. Então, realmente, é possível, não é só possível, como é imprescindível que se volte às ferrovias no estado de São Paulo. Perfeito. Tem alguma pergunta aí, Algemiro? Oi, Celso. Tem, na verdade, várias pessoas elogiando, muita gente emocionada por ouvir sobre ferrovia, hidrovia, né? Eu percebo que o professor está sendo um incentivador dessa reflexão nos campos, nas universidades, nas escolas técnicas, porque tem muita gente participando aqui falando da importância da ferrovia. Agora, tem pergunta aqui sobre a ferrovia, professor, que eu gostaria que o professor mencionasse. Se nós considerarmos essa questão das ferrovias como menos poluente, né, do que as rodovias, como exatamente o senhor está vendo essa proposta para implantar essas ferrovias mais verdes, mais adequadas, semelhantes àquelas que o professor testemunhou lá na visita na Europa? Então, isso é o caminho. Inclusive, eu queria até complementar, então, citar para vocês a FATEC de Jundiaí. De Jundiaí, não, de Jaú. É a primeira escola náutica do Brasil, né? Está em funcionamento dentro do estado de São Paulo. Pessoal da Marinha, pessoal dos armadores são formados na escola de Jaú. E eles estão aumentando as turmas. Então, tem a engenharia, tem o técnico, tem toda a grade de pessoas que precisa sendo formado lá em Jaú. Na ferrovia é a mesma coisa, nós não temos formação de mão de obra, nós temos realmente, por que não ter o trem rápido intercidade? Então, são investimentos que nós precisamos e devemos buscar financiamento, investidores. Investidores no Brasil está cheio. O que nós precisamos ter no Brasil é que todo mundo tenha consciência da segurança jurídica. Aonde um país onde tem segurança jurídica, que respeita o investimento, respeita a taxa de retorno, que respeita a planilha de reajuste, respeita as fórmulas pré-acordadas nos contratos, é um país que não tem problema de investidor. Você atrai investidor e vem todo mundo atrás de investir nesses países onde você tem uma segurança jurídica. Eu não sei, parece que eu destruí um pouco sua pergunta, né? Está perfeito. Tá perfeito. Aliás, o professor que está agora na secretaria, né? Agora não, que o senhor permanece na secretaria, com essa nova gestão, o senhor está sentindo essa disposição em realmente tornar viável toda essa infraestrutura? Olha, eu conheço o Tarcísio do tempo que ele estava na NTT, no DINIT, e ele é uma pessoa com uma visão ferroviarista muito interessante, né? Diria até mais ferroviarista do que rodoviarista. Então, e o outro aí também, ele ficou sensibilizado com a crise que nós passamos na hidrovia, né? Se não fosse de bravas pessoas que vestimos a camisa e brigamos pela hidrovia, a gente iria parado, né? Então, ele conseguiu liberar investimento do Avanhandava, o Pedral de Avanhandava. Então, nós devemos ter a hidrovia funcionando plenamente. Então, hidrovia com ferrovia e transporte de caminhões formam um elo da multimodalidade. Isso que nós precisamos. Agora, você fez uma pergunta. Eu acredito o seguinte: a viabilização de novas locomotivas, pena que nós éramos um estado de São Paulo era totalmente eletrificado. Então, nós devemos ter os equipamentos ferroviários, que as locomotivas diesel, serem transformadas em locomotivas
hidrogênio, né? E que é totalmente compatível. Eu conheci a operação, ela tem uma agilidade igual a de óleo, ou até melhor, igual à elétrica. Então, nós deveremos ter, nos próximos 10 anos, realmente uma transformação. E hoje nós temos condições de fabricar as usinas de hidrogênio no Brasil. Nós temos fabricantes aqui, já tive algumas reuniões com 2 fabricantes de equipamentos para poder fazer uma usina de hidrogênio. Tem investidores que estão entrando no projeto para criarem a sinergia e produzirem o hidrogênio. Então, acho que é um caminho sem volta, sabe, professor? Eu acho que o hidrogênio é um caminho que vai alimentar todo o setor de carga ferroviário, marítimo e ferroviário. Todos os setores vão usar o hidrogênio num pouco espaço curto de tempo aí. Joia, professor. Percebemos que o tempo que nós disponibilizamos para esse evento, acho que ele foi curto. Eu acho que o assunto ainda tem muito debate, né? Tem muita coisa boa para falar, mas infelizmente acho que o nosso tempo aí venceu. Quero agradecer mais uma vez aí a participação e acho que a gente pode contar aí com uma nova oportunidade para a gente retomar esse assunto, que acho que ainda tem muita coisa boa para acontecer. Mais uma vez, obrigado ao pessoal, né, aos participantes por terem enviado as perguntas. As que a gente puder responder depois, talvez a gente consiga aí repassar, mas de qualquer forma, mais uma vez, obrigado. Tiago, é com você. Legal, obrigado, Celson. Obrigado ao Luiz Fioravante pela brilhante apresentação. Agradeço também ao Argemiro de Souza. Parabéns ao Gelog também, que sempre traz muito conteúdo aqui, sempre com muita responsabilidade e qualidade no nosso canal. Fica aqui o meu agradecimento a vocês, sempre muito engajados. E também deixar aqui um abraço para o João Salles, para a Yoka, que está também nos acompanhando aqui, Yoka Yamamoto. Muito obrigado. Partindo para os recados finais aqui, já para quem está aí do outro lado da telinha e quer solicitar o seu certificado de participação, como eu disse lá no início, são 2 etapas. A primeira é fazer a inscrição aqui no nosso evento. A segunda etapa é preencher o link que a gente vai colocar aqui no chat para vocês, com o CPF pronto. Você solicitou o seu certificado e ele chega em até 2 dias úteis. Combinado, pessoal? Também a gente vai colocar um link aqui de uma pesquisa de satisfação para que vocês deem um feedback para nós, inclusive fiquem bem à vontade para dar sugestões para temas, para futuros eventos, por exemplo. Então, conto muito com a participação de vocês. Estou vendo aqui muitos elogios no nosso chat. Quero agradecer aqui a participação da Gilcimara Silva Ferreira, falou que gostou muito. Agradecer a participação aqui do André Almeida, do Sidney Verde, José Antônio Ribas, obrigado, um abraço, José. Obrigado também ao Rodolfo Martins, a Fátima Esproges, aqui agradecendo, falando que foi uma excelente palestra. Também agradecer a Regina Lima, muito obrigado, Regina. E a todos que participaram aqui, um forte abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueça, se você está aqui hoje pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, muito importante ter você aqui conosco também, como eu disse lá no início, são mais de 36 mil inscritos aqui no nosso canal, crescendo muito, graças à ajuda de vocês, e para a gente continuar se fortalecendo, levando mais conhecimento para toda a comunidade de profissionais da administração, ajude-nos a se inscrever no nosso canal. Se você também gostou do conteúdo de hoje, não deixe de colocar o seu joinha, o like aqui no nosso vídeo, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima transmissão. Tchau, tchau.